para ter uma boa reprodução dos betas, né? A gente vai precisar de folha de castanhola higienizada já, né? Você pode enxaguar ela na água corrente com cloro mesmo, não tem problema, né? Isso lembrando, se você tiver pego a folha de castanhola em um local seguro, não tenha córregos, nem lamas, nem rios, nem nada que possa poluir a planta, né? Seja um local limpo, né? Senão você vai ter que fazer o tratamento com ela, né, na água fervente, né? Depois vai precisar de isopor, que é onde os betas vão fazer o ninho, né? E plantas. As plantas não são obrigatórias, mas eu aconselho muito, muito mesmo a você ter elas. Daí, quais plantas eu uso? Eu uso o alface d'água, né? A lentilha d'água, a cabomba e a rabo de raposa. O alface d'água, para quem tira reprodução à luz do sol, é muito bom, né? Porque ele não vai morrer, não vai soltar muito material orgânico, né? E vai crescer bastante. A lentilha d'água, você não precisa de um local com muita iluminação, nada. Ela reproduz facilmente em local coberto. E a cabomba e o rabo de raposa também. A única planta que vai precisar de muita iluminação é só o alface d'água. Depois você vai precisar dos casais de beta também, né? Óbvio. Bem alimentados. Antes disso, vocês têm que fazer uma boa alimentação deles, né? Oferecendo alimento vivo, uma boa ração, para eles estarem bem energéticos, bem fortes para aguentar a reprodução, para não correr o risco de, assim quando acabar a reprodução, os betas acabarem morrendo ou ficando doentes, né? E uma redinha para pegar os betas. Se não tiver, pode pegar com a mão também, não tem problema, né? Precisa também de aquários, né? Vocês podem fazer a reprodução de vocês em qualquer ambiente, na verdade, né? Tem gente que tira a reprodução até em garrafa PET. Mas eu particularmente aconselho vocês fazendo um aquapiso, né? Pois ele segura biologia, pouca, mas segura, né? E assim vai proporcionar um ambiente muito melhor para eles. E a litragem que eu aconselho é de 10 litros, lembrando que a coluna d'água tem que ter 14 centímetros de altura, né? Eu sempre reproduzo com 14 centímetros de altura, nunca mais do que isso e nunca menos do que isso. Daí, por que eu uso essa fintinha azul? Porque os betas, os alevinos vão ficar aqui aproximadamente 10 a 14 dias. Nesse período a água vai evaporar, querendo ou não, ela vai evaporar. Então, ela evaporando, vamos supor, ela evaporou até aqui, eu completo o que evaporou até aqui, né? E mesma coisa no outro que eu faço. Mesma coisa, eu sempre gosto de reproduzir nesses aquapisos. E as ninhadas sempre saem grandes. E a perca de larva é bem pouca mesmo, é quase nula. E vocês vão precisar também de garrafa PET. A garrafa PET cortadinha, bonitinha. E lembrando que ela tem que estar furadinha. Não sei se vai dar pra ver, mas a garrafa PET ela tem que estar furadinha. Ó, isso aqui dá pra ver bem. Ela tem que estar toda furadinha. Por que desses furos? Para assim a fêmea sentir os hormônios do macho, né? Que ele vai liberar na água e esses hormônios ficar passando na garrafa, né? E assim vai estimular ela a ovar mais e a querer reproduzir, né? Então, com tudo que você precisa em mãos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o beta macho, né? E colocar ele no aquário de reprodução, no caso esse. O estresse vai ser inevitável, porém você vem com calma e coloca ele no aquário de reprodução, né? E vai deixar ele aí aproximadamente 2, 3 horas sozinho, sem a companhia da fêmea, né? Para ele se habituar ao local e gerar dominância. Há criadores que deixam 24 horas o beta no ambiente para inserir a fêmea. Eu sempre coloquei de 2 a 3 horas e sempre deu certo, nunca tive problema em reprodução. Depois de colocar o macho, eu vou colocar o isopor, né? Venho aqui, coloco o isopor no cantinho. Aqui é onde ele vai fazer o ninho e onde você vai estar atento se a reprodução deu certo ou não, né?
aqui o garotão, já pronto para reprodução, né? Depois de colocar o isopor, eu entro com as folhas de castanhola. Aí você me pergunta, Anderson, quantas folhas de castanhola eu coloco? Aqui tem aproximadamente 10 a 15 litros d'água. Para ser mais exato, tem 13 litros de água aqui, né? Uma coluna de 14 centímetros. Eu coloco 3 folhas de castanhola, né? Secas, e de preferência usem essas, ó, vermelhas, as red leaf, né? Eu coloco 3 folhas de castanhola por aquário. 3. Nesse daqui ele é um pouquinho maior, eu vou adicionar 3 folhas e meia, no caso, né? Porque esse aquário é um pouco maior. Depois das folhas de castanhola, eu entro com as plantas, né? Lembrando que as plantas vocês têm que fazer um tratamento prévio nelas, deixar elas algumas horas na água com cloro, elas não vão morrer, né? E vão estar esterilizadas, senão não vai trazer nenhum tipo de parasita para sua reprodução, né? E assim acabando prejudicar a sua reprodução. Eu vou adicionar algumas folhinhas de alface d'água. Por que eu coloco tão pouca? Porque essa planta ela se espalha muito fácil. E aqui tem uma leve incidência de sol no local onde eu reproduzo, né? E no instante ela se espalha, acabam tomando o aquário no tempo que eles ficam aqui. Por isso eu coloco bem pouco. Aqui também vou adicionar algumas. Depois eu adiciono as ervilhas d'água, vou adicionando as ervilhas d'água. E por último, antes de adicionar a cabomba e a rabo de raposa, eu vou dar uma leve enxaguada nessas plantas. Por quê? Porque eu fiz um tratamento com elas aqui de sulfato de cobre, né, e cloro. E elas podem acabar ficando aqui, ó, gotículas. Tá vendo? Ó, nas plantas. Então eu vou dar uma enxaguada para retirar essas gotículazinhas, ok? Para retirar qualquer resíduo que tenha ficado nela. Depois de eu ter feito o enxágue das plantas, eu vou colocar ela no aquário, né? Vou colocar umas aqui, né? E outras no outro aquário. Lembrando que vocês têm que escolher as plantinhas mais verdinhas possíveis, viu? Porque são as que estão melhores. Porque tem umas que estão com essa coloração aqui, ó, verdinho mais escuro. Essas já estão praticamente no fim da vida, então vai acabar gerando material orgânico aqui em decomposição. Isso não é bom, vai gerar amônia, etc. Então essas você retira. Ó, essa daqui tá bem verdinha, então eu deixo. Outras que eu vejo que não estão tão verdinhas, ó, mais escuro, um verde mais escuro, eu retiro elas do aquário, não deixo elas, né? Então é isso. Aquário pronto, tudo prontinho para reprodução. A gente vai esperar 3 horas para poder colocar a fêmea, ok? Se passado 3 horas, né, eu vou inserir a fêmea. Então eu venho com a garrafinha, a parte dos furinhos eu coloco para baixo, coloco próximo ao isoporzinho onde o macho provavelmente vai fazer um ninho, né? E venho e coloco a fêmea. Daí eu venho e adiciono a fêmea, né? Como podem ver, aqui é um casal de fãs, né? Sendo que o macho é um orange fãs, né? E a fêmea é red fãs. O macho já está começando a se exibir para ela. Ela provavelmente vai ficar um tempinho assim parada, mas depois vai começar a mostrar interesse pelo macho, né? Ó, e eu fiz o mesmo com outro casal que eu estou reproduzindo. Que no caso aqui é um casal de Blue Mustard, né? Mustard Gas, PK. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O macho vai começar a se exibir para a fêmea, né? Olha. E agora é esperar. Depois de 24 horas vocês vêm e retiram as garrafas, né? Mas isso vai ficar... Agora vamos tratar de alguns pontos, né? Depois de a gente já ter colocado
Os dois casais aqui, para se acostumarem, passarem as 24 horas se cortejando, né? Vamos para alguns pequenos pontos. No caso, quais seriam? Primeiro ponto: espere as 24 horas. Obrigatoriamente espere as 24 horas. Não solte a fêmea antes disso, senão eles vão brigar até a morte, viu? Espere as 24 horas para assim os dois se acostumarem um com o outro, para eles fazerem o cortejo deles. Passadas as 24 horas, você tira a garrafinha, né? E espera a reprodução acontecer. Segundo ponto, as plantas. Anderson, eu não tenho as plantas, o que é que eu faço? Não tem problema, você não tem as plantas, coloque tocas. Coloque um caninho de PVC para ela poder se esconder, uma curvinha, um joelho de PVC para ela poder se esconder, para quando o macho estiver maltratando muito ela e ela já não estiver na hora de fazer a desova, ela vai lá e se esconde, né? Terceiro ponto, folha de castanhola. Cuidado com a litragem, não exagere nas folhas de castanhola. Se você está fazendo a reprodução em 10 litros, de 10 a 15 litros, 3 folhas de castanhola. Se você está fazendo a reprodução em 5 litros, uma folha de castanhola. É basicamente para cada 5 litros você coloca uma folha de castanhola, ok? É basicamente a medida é essa, né? Não fique olhando direto a reprodução dos seus peixes, né? Deixe os peixes aqui, mantenha um ambiente escuro. Eu só estou aqui porque eu estou fazendo a filmagem, mas a partir do momento que eu sair daqui é 24 horas sem olhar para eles. Eles vão ficar aí tranquilos, sozinhos, isolados, né? De preferência, se seu aquário, a sua reprodução tiver um local onde passa muitas pessoas, tiver muito movimento, pegue um paninho preto, coloque aqui na frente, uma telinha, um pedaço de papelão aqui na frente, um pedaço de papelão em cima, para eles não ficarem estressados e verem movimentações, né? Então é isso, pessoal. Seguindo todos esses passos, é praticamente impossível de não dar certo a reprodução de vocês, né? Anderson, eu devo alimentar meus betas enquanto eles estão reproduzindo? Rapaz, isso vai muito de criador para criador. Eu particularmente alimento. Eu alimento tanto o macho quanto a fêmea. Porém, não é uma alimentação exagerada. Eu controlo muito bem a alimentação. No lugar de alimentar 2 vezes ao dia, eu alimento só uma vez ao dia. Coloco uma porção reduzida da alimentação. Como por exemplo, se eu coloco 5 pelletzinhos, que é 5 grãozinhos, né, da ração, eu coloco 2, 3, sabe? Para se eles não se desgastarem tanto. O importante sobre a folha da castanhola, amigo, é que elas vão evitar que os ovos criem fungos, acabem fungando, como a gente chama, sabe? Assim tendo uma maior taxa, né, de alevinos, porque mesmo que aquele ovo esteja fecundado e acabe fungando, não tem o que fazer, é perca. E o que a gente não quer é perca, o que a gente quer é o maior aproveitamento da reprodução. Olha, amigos, ó, passado-se as 24 horas e a beta fêmea estão juntos, ó, você vê que ele está bem tranquilo, bem calmo, né? Você já pode fazer a soltura, né? Você pode esperar mais de 24 horas, o importante é eles estarem assim, bem tranquilos, né? Aí você vem e retira a garrafinha. O ninho tá enorme do que o macho fez, ó. Como vocês podem ver, ó. O ninho tá todo feito, bem feitinho, bem enorme. Vai ser super normal o macho bater na fêmea, viu? Que é para ele mostrar dominância no ambiente e a fêmea poder aceitar ele. Vocês esperam em torno de 24 horas. Amanhã de manhã eu já venho aqui para ver se começaram a fazer a desova, mas podem durar até 2, 3 dias, viu? Já teve casos aqui na minha piscicultura que eles demoraram 4 dias, né? Então é só aguardar e ter paciência e, por hipótese alguma, não retirar a fêmea, a não ser que vocês vejam que o macho está maltratando muito mesmo a fêmea, né? Ao ponto de tipo fazer cortes nela, rasgos, né? Aí vocês devem retirar a fêmea. Agora eu vou retirar aqui também da outra cruz que eu estou fazendo. Esse macho aqui,
já não fez um ninho muito grande, mas não tem problema, viu? Tem machos que só fazem ninho, ó, um ninho desse daqui, não sei se vai dar pra ver, mas ele não tá muito grande. Tem ninho? Tem, mas pequeno. Tem machos que só fazem ninho na hora da desova, né? Tem macho que só faz ninho na hora da desova. Agora é aguardar. Aqui, pessoal, passadas-se as 24 horas ou 48 horas, eles vão começar a fazer a desova. A fêmea fica no ninho direto e eles começam a treinar os abraços, ó. De início, possa ser que não saia nenhuma ova, mas tudo bem, é normal, viu? Eles ainda estão treinando, principalmente esse é um casal que nunca reproduziu. Os dois são virgens, tá vendo? Eles entram em estado de êxtase, né? Parece que eles morreram, mas não morreram, tá tudo bem, viu? Aí eles vão continuar treinando até chegar a um ponto que a fêmea vai começar a soltar as ovas, né? Porque o que acontece aqui, o macho estimula, abraça ela, tipo, espreme ela para que as ovas saiam, né? E quando as ovas saem, ele joga o esperma dele na água, assim fecundando os ovos, né? E é só ter calma e paciência que depois de 2, 3 horas, 4 horas eles terminam de fazer toda a desova. Vocês só devem tirar a fêmea quando o macho expulsar a fêmea do ninho, né? Quando já tiver finalizado, o macho vai expulsar a fêmea do ninho. Ele vai tirar a fêmea daqui. A fêmea vai ficar escondida lá pelos cantos, né? Agora esperar, que o mais difícil já passou. Agora é só esperar. Ó, começou a sair em maior quantidade agora. E a tendência aí vai só aumentando. E o macho vai pegar todos, não se preocupe, viu? Ele não vai deixar nenhum no chão. Ó, caiu lá no fundo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas caiu uma aqui assim. Ele daqui a pouco vem pegar essa alta também, viu? Desperdício zero. Quanto mais ovos ele guardar, maior a chance de ele passar a geração dele para frente, entendeu? Por isso que o desperdício é zero. A geração não, de passar os genes dele para frente, né? Ele depositando o que ele pegou agora. E a fêmea também, ela procura, viu? A fêmea, ela fica procurando para ver se não tem algum no chão e leva pro ninho também. Ó, como vocês podem ver, ó, eles quase terminaram a desova. E a desova tá grande, bem grande, né? Tem muito ovinho pra lá, muito mesmo. E esses daqui, eles ainda estão fazendo a desova, só que agora com menor frequência, né? É quando você perceber que o macho expulsou a fêmea, quando você perceber que o macho expulsou a fêmea, você faz a retirada da fêmea, né? Vou esperar o macho expulsar a fêmea, para eu mostrar como eu faço a retirada da fêmea, no caso. Ó, eles finalizaram a desova, né? Agora, ó, desova enorme, gigantesca. Tem um bocadinho aqui, outro bocadinho ali, e muita ova mesmo. Ó, vocês podem ver, muita ova, muita. Depois de terminar a desova, o macho vai ficar cuidando do ninho, né? Ó, vê que ele está cuidando dos filhotinhos, tá bem agressivo ele, ó. Não posso nem chegar muito perto, que ele já quer atacar a câmera, ó. E a alva tá ali, uma ninhada grande. Eu chuto para mais de 200 filhotes aqui.
tranquilo, 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 né? Vou parar de estressar eles aqui, porque ele pode acabar abandonando o ninho por conta do estresse, né? Mas a fêmea já tá ali escondidinho. Esse eu acho ela aqui, porque o macho já expulsou ela do ninho. Daí eu vou fazer a retirada dela. Eu vou procurar ela aqui para já fazer a retirada dela. A beteira dela tá aqui, a fêmea no caso. Vocês precisam retirar a fêmea, senão ela vai comer os ovos. Porque ela se cansou bastante, bastante mesmo. E ela quer repor essa energia de alguma forma. Tá vendo que ela tá bem mais fina, ó. Bem mais magrinha, ó. Terminou toda a desova. O ovo opositor dela sumiu, né? Mais um sinal que a desova dela terminou, né? E agora é retirar ela. Retirar, dar um bom descanso e uma boa alimentação. O macho tá só de olho aqui. Já já ele vai dar uma bicada nela para ela sair daí, ó. Tá vendo, ó? Ele já mudou o padrão dele perante a fêmea, ó. Agora é retirar a fêmea. Tá bem cansada ela, bem judiadazinha. É dessa maneira que eu faço a retirada da fêmea. Eu prendo ela numa garrafinha aqui, né? Espero ela vir aqui pro canto. Eu boto uma raçãozinha para chamar a atenção dela, né? Ela vem e eu prendo ela. Daí com uma redinha, ou com a ajuda da mão mesmo, eu venho aqui, né? E tiro ela sem fazer muito movimento na água. E coloco ela no local onde ela vai se recuperar. Tá vendo? Ela tá bem desovada. Fez toda a desova completa. Agora ela vai ganhar um tratamento especial, né? Uma alimentação forte. Eu vou colocar um pedaço de folha de castanhola, um pedaço de folha de bananeira e óleo de melaleuca para dar uma recuperada nos ferimentos dela. Tá vendo? Ó? O macho bateu nela aqui que arrancou uns pedacinhos das escamas dela. Mas 2, 3, 4 dias ela tá pronta. Quando eu devo cruzar ela de novo, geralmente, pelo menos eu, no meu caso, eu só vou voltar a cruzar ela daqui a 10 dias. Antes disso eu não acho legal cruzar, entendeu? Mas tem criadores aí que com uma semana já volta a reproduzir o casal de novo, né? No caso a fêmea, o macho precisa de um descanso maior. Então, de 24 horas a 48 horas, as larvas de beta começam a eclodir. Como vocês podem ver, está lotado. Todos esses pelinhos são uma larva de beta, né? Ó. Com 24 horas a 48 começa a eclosão e eles vão continuar assim, ó, pregados no ninho, e de vez em quando vão dar uns saltinhos, vão descer e subir do ninho, ou então cair para o fundo, ó. Tá vendo esse já? Aqui, ó. Aí o macho vai lá, pega ele e coloca no ninho novamente. Quando eles começarem a nadar na horizontal, o que vai levar aproximadamente 72 horas, quando eles começarem a nadar na horizontal, que vai levar em torno de 4 dias, né? De 4 a 5 dias, né? Você retira o macho, no caso, né? Eles vão começar a nadar na horizontal, você vai e retira o macho. Não há mais necessidade de se manter o macho. Você retira o macho e começa a alimentação deles. A alimentação deles você pode fazer com paramécio, com náupilos de artêmia e por aí vai, né? Eu sempre aconselho usar náupilos de artêmia recém-eclodidos, né? Pois a proteína é alta, a aceitação é ótima, né? E sempre usar alimentos vivos. Nos 20 primeiros dias de vida do beta, você tem que usar alimento vivo. É meio que uma obrigação. Pois se você oferece rações ou pó de rações, eles não se interessam muito, sabe? Eles gostam de ter aquele instinto predatório deles de caçar o alimento, já que eles são peixes predatórios, né? Eles são caçadores por natureza. Isso já está fixado na genética e no instinto deles.
podem ver que está cheio, tem centenas de betas. Eu creio que deva ter em torno de 200 a 250. Então, amigos, ó, hoje é o quarto dia, né, já. A maioria das larvas de betas já estão nadando na horizontal, ó. É tanto que há poucas delas aqui, ó, no ninho. Quase todas abandonaram o ninho, né? E hoje é o dia de fazer a retirada do macho, né? Eu vou mostrar o procedimento certinho de como fazer a retirada dele e o macho não levar nenhum alevino na boca dele, né? Na larva, no caso, né? Ó, como vocês podem ver, todas as larvas estão por aqui assim, ó. Aqui elas, ó. Estão bem aí. Estão bem. E hoje também eu já vou entrar com a alimentação deles, ó. Aqui eles, ó. Deixa eu dar um zoom. Estão todos nadando na horizontal, muito bem. E, ó, uma ninhada muito grande. A retirada do macho, a gente vai precisar de preferência uma redinha, né? Se você não tiver uma redinha, você pode usar a mão também, não tem problema, né? E a nossa boa e velha garrafinha, que a gente usou para separar a fêmea, né? A gente vai usar para retirar o macho também, como a gente usou para retirar a fêmea. Só que antes, você vem, ó, com o cabo ou com o dedo, você vai um toquezinho na água, só assim de leve. Não se esqueça de higienizar bem, viu? Um toquezinho. Por quê? Porque esse toquezinho vai assustar os alevinos, eles vão todos pro canto, né? Eles vão todos sair de perto e vão pro canto, né? E quando você prender o macho na garrafa, você espera alguns minutinhos, que é para se o macho tiver algum alevino na boca, né? Ele vai soltar, daí você tenta retirar só o macho, né? Agora que a gente tem que ter cuidado. Então eu vou preparar tudo aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, você pode ver, eu fiz a retirada do macho, coloquei ele aqui, vi se não tinha nenhum alevino com ele, não veio nenhum alevino, deu trabalho, porque tem muito alevino, foi bem complicado, e agora eu vou cair ele no ambiente dele, né? Vou preparar ele, deixar ele na beteira dele, com folha de castanhola, e tudo que ele tem direito para ele ter uma boa recuperação. Então aqui, pessoal, com a beteira dele preparada, eu vou colocar ele na beteirinha dele e pronto. É isso. Agora, como chegou ao quarto dia, eu vou fazer a primeira alimentação dos alevinos, né? Das larvas, quer dizer. Já entrou e já está procurando os filhotinhos dele, né? Agora, você me pergunta, Anderson, por acaso, se ele levou algum alevino na boca, você coloca uma folhinha de castanhola, ele vai acabar colocando o alevino aqui. Aí você vai e retira o mesmo, viu? Só que é complicado fazer a retirada desse alevino, pois como ele é muito pequeno, você pode acabar danificando ele, sabe? Daí eu gosto de retirar com uma colherzinha que pegue um pouquinho de água, que aí eu amenizo, né, algum dano que eu possa causar na larva, né, na larva de beta. Então vamos lá para a primeira alimentação dos alevinos. Algumas pessoas perguntam, antes, qual a alimentação que você oferece? A primeira alimentação dos seus betas, das minhas larvas de beta. A primeira alimentação que eu faço é com Nautilus de Artemia, né, ó, recém-eclodidos, como podem ver. Eu ofereço eles. Anderson, eu posso usar outro tipo de alimentação? Pode. Você pode usar paramécio, você pode usar microvermes, verme do vinagre, há várias outras alimentações, mas eu particularmente aconselho o Nautilus de Artemia, né? É sempre bom ter e rende muito. 100 gramas eu uso em várias reproduções aqui. Eu consigo manter larvas de betas durante 25 dias, 15 reproduções na verdade, com 100 gramas de Nautilus de Artemia. Então é algo que rende muito, rende bastante, né? Agora eu vou fazer a colheita desses Nautilus e mostrar para vocês. Se o que você usa para fazer a coleta desses Nautilus? Ó, eu uso uma peneirinha, né, ó,
para coletar os náuplios. Bem fechadinha, né? Tá vendo? O cruzamento dela é bem estreito, bem estreito. E eu uso essa beteirinha aqui, né? Que eu só uso para retirar náuplios. Gosto de usar ela, né? Se você não tiver a peneirinha, tudo bem. Você pode usar uma daquelas telinhas de TNT. Você pode usar meia calça, um pedacinho de meia calça, por aí vai, né? O importante é que seja muito bem fechadinho, né? O cruzamento dela, né? Ó. Assim os náuplios não vão passar. A outra boa dica é, ó, deixar sempre uma luzinha embaixo para os náuplios descerem, né? Assim facilitar a sua coleta, né? Porque, ó, os cistos que foram eclodidos vão subir, né? As cascas, e os náuplios vão descer, ó. Aí assim você consegue retirar pela mangueirinha, ó. Já estou prendendo aqui para poder tirar eles, né? Mas eu vou mostrar os náuplios na peneirinha, né? E como fazer o procedimento para filtrar essa água, porque isso aqui é uma água salina. Se você jogar isso aqui nos betas, nas larvas, elas vão morrer. Então você precisa filtrar essa água, né? Você vai passar os náuplios aqui na peneirinha, né? Aí os náuplios vão ficar na peneirinha. Aí você vai numa água tratada e enxágua esses náuplios que ficaram aqui, né? Aí aqui vai conter só água doce depois. Então vamos lá. Então, essa aqui é a quantidade que eu uso para alimentar 4 ninhadas, né? Você não precisa disso tudo para alimentar. Um pouquinho disso aqui já dá. Tipo, 1/4 dessa quantidade você já consegue alimentar uma ninhada tranquilamente. E a alimentação você faz 2 vezes ao dia. Em outras palavras, de 12 em 12 horas você tem que fazer a alimentação deles, né? E cuidado com o exagero. Veja a quantidade de alevinos que você tem para você poder alimentar. Se for uma ninhada pequena, use menos. Porque se você exagerar, eles não vão comer tudo, os náuplios vão morrer e você vai ter pico de amônia no seu ambiente de reprodução por conta disso, né? Então, cuidado na quantidade que você... Então, muito cuidado com a quantidade que você vai oferecer, viu? Porque eu já vi muitos criadores perdendo muitos alevinos por conta da quantidade. Eles exageram, daí os alevinos não comem todos, né? E acaba tendo pico de amônia e os alevinos começam a morrer por conta disso. E a pessoa não sabe. Ah, mas os alevinos começaram a morrer do nada. Geralmente é por conta de pico de amônia, né? Muito cuidado na quantidade. Agora eu vou mostrar como eu faço a filtragem, tá vendo? Eu já poderia oferecer diretamente na peneirinha? Poderia, não tem problema. Mas eu gosto sempre de passar uma águazinha doce, uma água já tratada neles, porque assim é bom que eu já dou uma leve renovada na água. Então, pessoal, ó, uma água filtrada aqui já, né, ó. E os náuplios aqui eu vou fazer a limpeza daqui, né? Eu vou colocar os náuplios aqui e vou derrubar a água aqui, e assim eles vão cair aqui já prontinhos, né? Então pronto, pessoal, ó. Eu já fiz, né? Tá aqui, ó, todos os náuplios vivos, todos eclodidos, não tem nenhuma casca. Se você perceber que tem casca de náuplios, você retira essa casca com uma seringa, viu? Não deixe essas cascas entrar no aquário, no ambiente de reprodução de vocês, porque se a larva de beta acabar comendo essa casca, vai poder matar ela, ou no futuro ela vai ter problemas, né? Mas não são problemas fixos. Quando chegar na fase adulta, esse problema passa, que é no caso ele ficar nadando na vertical, né? E não na horizontal. Agora vamos lá alimentar eles. Então, pessoal, para eu alimentar eles, eu venho aqui cuidadosamente, ó, encosto junto à parede e vou soltando eles lentamente, ó, viu? Sem ser de uma vez, lentamente. Assim, se por acaso se eu soltar assim essa água, vamos supor que tem algum alevino aqui embaixo e essa água bata nele, pode acabar gerando algum defeito nele, né? Então é melhor eu vir aqui, ó, e soltar lentamente, sabe? Soltando lentamente até não restar nada. E foi tudo. Então é isso, pessoal. Aqui a gente termina esse primeiro ciclo da gente.